Olá, este é o canal Meu Mundo Autista, ou podcast Mundo Autista, e esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aqui de volta. Essa é a parte 2 daquele do zero, o autismo do zero. Se você assistiu o primeiro, que bom, você vai conseguir avançar. Se você não assistiu, você vai conseguir entender esse, mas é legal que você vá lá. E olha aqui no card onde que tá. Você assistir e você, de repente, ter continuação, pedagógico, tá bom? Ó, pedagogia é alguma coisa que a gente fala para criança, andragógico quando a gente conversa com adultos. Então, por isso, a gente leva bastante a sério o que nós estamos fazendo aqui. Gente, existe uma dificuldade muito grande. Nós, pais, demoramos muito tempo para aceitar. Então, da suspeita do diagnóstico até a execução da terapia, a gente leva um tempo. Esse tempo é precioso. E a gente, claro, esse tempo pode ser recuperado, sim. Mas quanto mais cedo a criança passar por intervenções, entenda, intervenções, tá? Intervenção não é amarrar a criança, tá? Então não é nada disso que nós estamos falando. Então, ou bater, isso é importante falar, porque até hoje o autismo é visto por pessoas assim mais arredias, pessoas que têm pouca informação, que tiveram pouco acesso à informação, como uma criança que de repente é mal educada. Seu filho não é mal educado, mas pode ser. Vamos por partes, porque realmente o autismo é uma condição, lembra? Não é uma doença. A comorbidade é a doença, que pode estar aproveitando, sendo oportunista com a condição autista. Existem algumas comorbidades, tipo ansiedade, depressão, que elas encontram dentro do autismo um cenário, um ambiente muito fértil para poder crescer e se desenvolver. Então, nesse caso da depressão, da ansiedade, que pode vir a acontecer com uma criança autista, realmente é porque o terreno é fértil para depressão e para ansiedade, tá? Então, por isso que é muito comum ver em crianças autistas a ansiedade. Então não é do autismo, mas é porque o cenário era favorável. Por isso que as intervenções, quanto mais cedo, melhor, porque minimizam. E em alguns casos, somente medicamentoso, para poder baixar esse nível de ansiedade que algumas crianças têm, não porque é autista, mas é por causa da condição favorável a essa situação acontecer. Isso é importante deixar claro, para que as pessoas não fiquem... Eu li uma autista bem legal no Facebook esses dias, ela dizendo que ela coleciona comorbidade. Gente, é uma tristeza, é uma verdade isso que ela disse. A gente fala colecionar porque existem várias. Por quê? Porque o ambiente era fértil a isso. E aí ela acabou tendo várias delas, manifestações. Aí você fala, ela inclusive, desculpa estar usando o seu caso, mas é importante falar o que você disse. Ela falou assim, estou na suspeita de fibromialgia. Eu falei assim, fibromialgia, mas fibromialgia não está ligado ao autismo, tá vendo? É por causa de uma condição que foi favorável a outra e permitiu gatilhos até chegar na situação da fibromialgia. Existem reumatismos também, que são comorbidades que pode encontrar no autismo terreno fértil. Nossa, quanta coisa! Gente, é verdade. Então, quando você fala de autismo, nós estamos falando coisa séria. Então, não é porque a criança não fala que você vai encerrar suas pesquisas colocando um pintinho na boca da criança para piar, para poder ela falar. Isso realmente é uma coisa que a gente aprendeu lá atrás, a gente entende que isso acontece, mas não é por aí. A gente precisa incentivar. Uma das coisas que choca, né, quando você dá de cara com o autismo, são algumas palavras que parecem estranhas. Estereotipia nós já falamos, comorbidades já falamos, e essas palavras vão aparecendo, né? Ecolalia. Ecolalia é uma condição em que muitas crianças autistas acabam fazendo, e você vai perceber que elas repetem muito as mesmas frases. Ou repete o mesmo pedaço de uma frase, ou fica repetindo frases ligadas a um determinado filme. E fica, inclusive, fazendo mímica daquele filme. Então, fica preso dentro da memória e fica essa repetição. Esse é um traço importante. A ecolalia não é simplesmente um traço do autismo. Crianças com paralisia cerebral também têm. Entendeu aquela história do Bera lá atrás, no primeiro vídeo, que eu expliquei por que faz o Bera? Porque faz o Bera para poder desmistificar se a criança ouve ou não.
porque aí tira todas essas, tira X patologias até chegar no autismo. Então, gente, o fato da criança ter ecolalia não é autismo, mas sim, pode ser. Aí você fala assim, mas uma criança autista pode ser confundida com TDAH? É o que mais acontece na escola, porque toda criança que tem um comportamento diferente na escola já falam que a criança é hiperativa. Ah, isso aí eu costumo dizer que é o diagnóstico favorito que vem dos professores. A criança tem um comportamento diferente. Ah, seu filho, eu acho que seu filho é hiperativo. De fato, ele pode ser hiperativo e autista. Também, quem é TDAH pode sim ser autista. A gente costuma dizer que eles são primos. Eles andam, infelizmente, acompanhados. Podem vir acompanhados. Então, seu filho, se tem autismo, abra-se a suspeita. Existe uma outra situação chamada alexitimia. Outro termo estranho, né? Alexitimia, gente, para explicar melhor para vocês, é quando você pergunta para o teu filho, tua filha, o que ele está sentindo. Por que você está chorando, meu filho? Principalmente quando ele está em crise. Ó, crise diferente de birra. Procura sobre isso também. Falei assim, está em crise. Filho, o que que você tem? E ele não sabe te dizer. A lexitimia é uma condição em que a criança, o jovem, o adulto, ele não sabe dizer para você o que está sentindo. Tem dificuldade de expressar o que sente. É muito comum no autismo. É muito comum. Por isso, muitas vezes, é fonte de nervosismo e de agonia de muitos pais. Porque vê o filho sofrendo e tenta entrar em contato com ele e ele, de repente, ele não consegue explicar. E a insistência vai provocar uma tempestade sensorial. Esse termo tempestade sensorial eu uso bastante, tá, gente? Ele não está na nomenclatura. Ele tem outra terminologia que é muito mais simpática, mas eu costumo usar tempestade sensorial para que você entenda que está acontecendo alguma coisa, que está explodindo raios, né, dentro dela, que ela não consegue controlar. Inclusive, é a situação de não conseguir te dizer o que está sentindo pode gerar isso. Por isso, a forma de linguagem, a forma de se aproximar, a forma de abordar a criança autista precisa ser observada por pais, mães, quem fica perto dela e pelos professores. Então, gente, aquele local, o ambiente de sala de aula com tanta criança gritando, pode ser sim um motivo estressor, porque boa parte das crianças autistas tem hipersensibilidade sensorial. Então, diferente de mim, de você, que de repente consegue filtrar o que está acontecendo, eu costumo dizer o seguinte: nesse momento você só não está sentindo a roupa que você está vestindo, mas porque eu falei agora, você começou a sentir. Por quê? Porque o cérebro ele tem tanta coisa para poder se preocupar que ele vai abortando as outras sensações para que você tenha foco numa única coisa e otimize o que o seu cérebro a pensar numa coisa. Imagina se ele tivesse que pensar onde está seu pé, seu posicionamento do seu pé, onde você está sentado, o que você está sentindo, se tem calor ou está frio, tanta informação ao mesmo tempo, você ficaria, assim, não conseguiria expressar. Aí que tá, o autista tem uma dificuldade muito grande nesse sentido. Muitas vezes ele não consegue filtrar a quantidade de estímulos que vem do ambiente. Então, nesse momento, uma criança autista pode estar me ouvindo, está sofrendo com a iluminação que vem nos olhos e assim por diante. É uma coisa que ela perde o contato. Então, se ela não consegue te dizer o que está sentindo, alexitimia, se ela tem hipersensibilidade sensorial, entendeu? Então, existe vários agravantes que vão em contra você. Aí, imagina se ela não consegue falar. Fala e comunicação são coisas diferentes. Aqui eu já fiz vários vídeos, inclusive com a minha filha que não fala, que ela se comunica. Inclusive ensinei gestos de Libras, que tem vídeos falando sobre isso, para que minha filha pudesse se comunicar. Então, imagine se a criança não fala. Então, é importante que você crie um laço de comunicação com seus filhos. Seu filho precisa te entender, você precisa entender seus filhos. Só que nessa linha tão tênue entre a comunicação de pais e filhos, não pode abrir espaço para que você transforme seu filho, sua filha, num cristal. É o que acontece, gente, porque, por exemplo, eu não posso deixar meu filho que só eu entendo ele. Só eu entendo meu filho, ele não fica com ninguém.
Talvez você ainda não chegou no nível de permitir que ele possa se interar com outras pessoas. Talvez você também, pai e mãe, esteja potencializando esse problema. Porque a interação social pode sim acontecer. Ah, mas o autista nem olhar no olho olha. Ah, quem que falou isso? Temos várias fotos aí de pais no Facebook que mostram com tanta alegria os filhos olhando para eles. O quanto tempo ele fica preso naquele foco, naquele assunto, são outros 500. Mas sim, autista consegue sim, com bastante treinamento, bastante carinho, eles conseguem olhar no seu olho. Talvez ele não devolva a interação que você esperava. Isso é uma coisa que é fato no autismo. Você espera uma interação, você brinca, você conta uma história, uma piada e não tem a resposta que você queria, que era o riso. E muitas vezes você descobre que o autista muitas vezes ri de coisas que talvez você não entenda. Por quê? Porque ele está preso em uma outra imagem. Tá? Outro erro comum. Ah, seu filho tem outro mundo. Não. Seu filho está neste mundo. Ele pertence a esse mundo. Ele se relaciona com esse mundo de forma diferente. Simplesmente assim. E é você que tem que a chave. Ele abre por lá de dentro. Você tem que encontrar a chave que abre a porta. A comunicação é uma forma sadia. Invista em comunicação. Invista em estímulos. Ah, não tenho diagnóstico. Invista em estímulos. A gente falou muito isso no primeiro vídeo. É investir. Saia com ele. Vai lá fora. Brinque. Ah, mas estamos vivendo Covid. Ah, gente, verdade. Isso é fato. Mas ainda existe o quintal da avó. Existe ainda locais que a gente pode levar nossos filhos para se lambrecar na lama, rolar na lama, brincar, ser criança. Ele é autista, não é uma peça de cristal que vai quebrar. Ah, mas meu filho é severo. Gente, acho que ele vai adorar na hora que você brincar com ele na chuva, mesmo sendo um autista severo. Então a gente precisa ser mais pai e mãe. Pai e mãe é terapeuta 100% do tempo. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. A gente precisa ir além do medo. O medo acaba carcerando nossos filhos. A gente precisa, mas ninguém convida meu filho para a festa, porque ele sofre, sim, ele sofre. Você vai encontrar alternativas. Existe nesses canais em que mães e pais conversam, diversas pessoas que encontraram alternativas. Ah, meu filho não consegue comer, ele só come aquilo. Você está falando isso. Muita coisa é verdade. Existe sim a restrição alimentar que o autista realmente. Por quê? Porque uma parte do cheiro vem de dentro da boca. Ele também tem restrições a cores. Mude a cor do alimento, altere, não desista. Seu filho precisa de você. Ele não vai desenvolver, ou ele pode até piorar o quadro dele de autismo se ele não for estimulado. Da mesma forma que uma criança que tem um grau médio, moderado, ela pode voltar em dados, em situações, e ela pode ser apresentada mais para frente na fase adulta como um autista leve. Um autista leve. O autismo não vai deixar seu filho. Ele vai estar sempre aí a vida inteira. Então é importante que você, como pai e mãe, tendo diagnóstico ou não, não é preciso o diagnóstico para trabalhar o seu filho. Comece a estimulação, estimule. Seu filho só tem a ganhar se você o estimular. Não tranque em casa. Brinque. Ah, mas para de mais. Você está com medo. Você está insegura. Você consegue. Se tem uma pessoa que consegue, é você. Tá? Então, não espere nada de ninguém. Ah, mas o pai não ajuda. Ah, novidade, né, gente? Nós pais não ajudar. Nós pais não ajudar é uma grande novidade. Nós pais merecemos realmente tomar vergonha na cara do que a gente faz. Posso falar isso para vocês que eu fiz bastante disso também. Depois que caí na real, realmente eu fui correr atrás do tempo. Então, é importante, é muito importante que a gente mude de comportamento o mais cedo possível. Porque não espera chegar mais para frente e se arrepender do que não fez. Seu filho não é um cristal, seu filho não é um anjinho azul. Seu filho é uma criança que precisa muito de você agora. E aí, faz sua parte. Vamos fazer a nossa parte. Eu acredito muito em você. Tá bom? Até a próxima.